Nas notícias do campo de hoje, em parceria com o programa Paracatu Rural, confira mais uma oportunidade para melhorar a produção rural. As plantas atraem insetos que se alimentam delas e que, por sua vez, servem de alimento para outros insetos que atuam como agentes naturais de controle biológico. A diversificação dos cultivos agrícolas podem trazer inúmeros benefícios. Entretanto, é necessário levar em conta as possíveis interações, as pragas e doenças mais comuns, a arquitetura das plantas, entre outros fatores, para que ela seja positiva e favoreça o aumento de inimigos naturais. O controle biológico nada mais é nada menos do que a imitação da natureza. Nós imitamos a natureza neste lugar, porque existem os bichinhos, Tem os bichinhos predadores e tem aqueles que são classificados como herbívoro e carnívoro. Tem aqueles que comem minhas plantinhas e tem aqueles que controlam o que comem minhas plantinhas. Por exemplo, mas para me manter esses bichinhos na propriedade, eu tenho que mudar a maneira de trabalhar. Por exemplo, eu trabalho aqui, se uma agricultura convencional vier aqui, vai achar que a minha cenoura, o meu canteiro de cenoura está abandonado. Mas não está. Aqui nós não eliminamos o mato, nós controlamos as ervas daninhas que vêm no meio. Nós deixamos as ervas daninhas, que é exatamente para chamar a atenção dos predadores, e ele fazer o trabalho dele, que é controlar, que é a cadeia alimentar, a lei da natureza, que controla esses bichinhos, um controla o outro. E nisso acaba a nossa incidência de praga neste lugar. O uso da diversificação de plantas em cultivos agrícolas promove a atração e manutenção dos agentes naturais de controle, redução do uso de medidas curativas para o controle de pragas, tem baixo custo e não deixa resíduos no ambiente e nos alimentos. Pode ser útil para qualquer tipo de cultivo, anuais ou perenes, sendo mais facilmente adotado por agricultores familiares em cultivos de hortaliças. Mas existem também resultados que mostram os benefícios em pomares e cafeeiros. A diversificação e o consorciamento entre as culturas vai garantir um microclima, a formação de um microclima que seja mais favorável para as culturas. Então, dessa forma, ela vai criar as próprias defesas. Esse é o primeiro ponto da diversificação, como isso pode contribuir para a sanidade das plantas. O outro ponto é a questão da gente trabalhar nos nossos agroecossistemas com barreiras, e isso vai ajudar a diminuir a incidência de vento e a entrada também de doenças, tanto doenças quanto pragas, na nossa área. Fora isso, nas barreiras a gente insere também plantas que vão servir tanto para atrair essas pragas em relação às outras culturas, quanto para servir de abrigo e alojamento aos inimigos naturais, como a joaninha, entre tantos outros. O principal aqui no caso é a joaninha, que a gente tem muito problema com pulgão. E fora isso, a diferença de cores e tal, os reflexos, ou seja, diferentes tons de verde, entre outras cores, isso cria uma confusão também para os insetos praga. Então a diversificação é fundamental para a gente ter saúde aí no ecossistema. O uso de diferentes espécies de plantas nas lavouras, em sistema de rotação ou em cultivos consorciados, cria um ambiente ideal para atrair e conservar os insetos inimigos naturais das pragas agrícolas. Os pesquisadores tentam entender a interação entre as plantas, os insetos pragas e os insetos benéficos, ou seja, aqueles que se alimentam das pragas agrícolas e fazem bem às lavouras. É muito importante para o sucesso do controle biológico que agricultores e técnicos reconheçam os agentes naturais de controle biológico. Além de fungos, bactérias, vírus que causam doenças às plantas, existem insetos que comem os outros insetos, e esses são os agentes naturais de controle. Muitas vezes, esses agentes naturais de controle são confundidos com os insetos que se alimentam de plantas. E isso dificulta o trabalho de preservação dos insetos benéficos no campo. Saber como a diversidade das plantas afeta o controle biológico
exige estudos de campo e laboratório, e as pesquisas realizadas pela Embrapa buscam identificar as espécies vegetais que possuem potencial de atrair insetos e identificar grupos de insetos atraídos pelas plantas, e a função deles como predadores ou parasitas de pragas. O manejo de insetos-pragas deve ser visto como uma interação entre o conjunto biótico, animais e vegetais, que integra o mesmo ecossistema, plantas, insetos considerados pragas e agentes naturais de controle. As fontes de alimentação dos agentes naturais de controle são outros insetos, néctar e pólen.